Vamos orar então para começar? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de termos o curso de Teologia Básica no nosso meio. Nós cremos que vai ser extremamente proveitoso para todos nós aprendermos, revermos o que já sabemos, Senhor, aprimorarmos nossos conhecimentos e tudo isso, Senhor, focando de fato em aprendizado, em crescimento, Deus. Que isso redunde para nós, Senhor, em santificação, em mudança de vida. Aquilo que nós falamos é tirar o mundo que está dentro da gente ainda e diminuí-lo cada vez mais, Deus. E colocar os nossos corações, nossas mentes no céu, Pai. Nós te pedimos, abençoa, Senhor, o Maxi, abençoa todos aqueles que têm se doado na equipe, Senhor, para que este curso acontecesse. Louvamos a Ti, te pedimos que Tu use, Senhor, Maxi, todos aqueles que vêm depois, com unção, com sabedoria, ó Deus, que realmente Tu possas dar autoridade para eles e que, de modo muito didático e simples, a gente retenha o máximo possível desses conhecimentos. Pedimos, portanto, a Tua presença, Espírito Santo, para estar à frente de tudo que vai ser feito, ó Deus, neste lugar e nesses meses. Oramos a Ti e te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje e vamos terminar quando Deus quiser. Diga amém. Amém. Porque é só Ele que sabe mesmo. Muitos que estão presentes já começaram. Alguns já têm bacharelado e estão aqui. Talvez até com uma forma honrosa e estão presentes. Outros estão começando agora. Então, sejam todos bem-vindos. Devo dizer que aprove a Deus providenciar este curso para os senhores agora, nesse tempo. Então, nesse tempo, nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele dispôs para que nós façamos. Então, como diz o texto sagrado, tudo que vem à mão é para fazer. Então, faça. E conclua. Ok? É para concluir. Isso. Tá baixo ainda? Então aumente aí o volume, rapaz. Senhores, nós vamos começar com bibliologia. Na proporção que nós estivemos repassando os slides e os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma questão a fazer, você pode fazer. Isso não significa que eu tenha a resposta. Se eu não tiver a resposta, eu vou ser honesto e dizer, eu não sei. Eu não sou obrigado a saber tudo. A única coisa que eu sou obrigado é dividir tudo que sei. Assim como também os senhores. Tudo que sabem é obrigado a dividir com os irmãos. Então, nós vamos construindo aí um conhecimento mútuo. Amém, amados? Amém. Então, é nessa ordem que vamos. Então, começando, valendo. Bibliologia. O que é bibliologia? É a disciplina que se preocupa com o estudo dos ambientes em que a Bíblia foi produzida, considerando sua história, sua estrutura e forma de escrita. Vamos considerar que a Bíblia, para nós, pode ser apenas um livro. Então, nós vamos estudá-la como um livro, mas também é a palavra de Deus. Então, nós vamos estudá-la também como palavra de Deus. Uma observação só, desculpem. No caderno que vocês têm, não está nessa ordem. Desculpem a falha de encadernação, ok? Mas como a encadernação aspiral, os senhores em casa podem estar organizando, tá bom? Parece-me que é a penúltima ou última, depois da folha de número 15, é a terceira disciplina, não é? Ok, então é isso aí. Mas nós entendemos então o que foi dito aqui no slide número 1? Sim? Bibliologia é a disciplina que se preocupa em estudar os níveis, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista da palavra de Deus, aquilo que é a Bíblia. Vamos considerar que o termo Bíblia só existe na capa. Do lado de dentro não tem o termo Bíblia. Se vocês encontrarem alguma Bíblia grega
não está se referindo a ela como palavra de Deus. Está se referindo como biblioteca, como coleção ou relação de livros, não a ela como palavra de Deus. Então, o que é a Bíblia? É a revelação de Deus ao homem. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus ao homem. Quantos tipos de revelação nós temos? Número 1, geral, e número 2? Ok, então nós vamos descobrir agora qual a geral e qual a especial. Próximo slide, vejam lá. Revelação geral é a revelação de alguns atributos de Deus ao homem de formas naturais ou não, e que não possui diretamente o caráter salvífico em si. Isto é, essa revelação não tem a obrigação de propagar a salvação. O caráter dessa revelação aqui é revelar os dons, os atributos de Deus. E aqui nós colocamos um exemplo em Salmo 19. Leiam lá, por favor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. É salvação aqui? Não. Diretamente não. Diretamente não. Então, essa revelação geral, diretamente revela o caráter, o poder, a glória, a santidade, a majestade, enfim, caráter de Deus. Revelação especial, número 2. Revelação especial é a revelação da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Com que objetivo? Especial. De dar ao homem. Aqui é diferente, tá, senhores? Aqui é diferente. Então, revelação especial é a revelação da pessoa de Deus em Cristo, com o objetivo especial de dar ao homem o único meio para a sua salvação. Fora dele não há salvação. Então, essa revelação especial aqui é Deus se revelando em quem? Em quem? Jesus. Ok. Vamos lá, um pouquinho mais, a fundo. Essa revelação especial que é Jesus, ela apresenta-se para nós em 2 caráteres. Número 1, palavra escrita. Deus se revelando em Jesus de modo especial e agora de maneira escrita. Vamos ler o texto. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, que escrituras são essas? A Bíblia. A propósito, escute a conversa. Quem escreveu? Paulo. Quando Paulo escreveu? Quando Paulo escreveu, o Novo Testamento já estava todo escrito? Não. Estava em escrita. Então, esse termo aqui, ó, escrituras, quando nós lemos, tanto nos evangelhos como nas cartas, não se refere diretamente ao Novo Testamento. Se refere ao conteúdo do Antigo Testamento, aos 39 livros escritos já na época de Jesus, pelo menos na época dos escritores do Novo Testamento, já estava em um compêndio só, em uma versão só, que nós conhecemos como versão Septuaginta. Então já existia. Texto número 2. Leiam aqui, por favor. A revelação das tuas palavras esclarece a entendimento aos simples. Veja lá, Salmo, Antigo Testamento. Que palavras ele se refere? Ao que já estava escrito. Escritos dos profetas. Né? A lei já estava escrita. Então é a ela que
o autor está se referindo. Texto número 3. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Escute, olha lá, ó. Antigo Testamento. 3 divisões, então, é que se divide o Antigo Testamento. Qual é essa divisão? Lei, profetas e salmos. Os 39 livros que nós conhecemos no Antigo Testamento, lá, na verdade, são 24, mas conteúdo é o mesmo. E esses conteúdos, esses 24 livros, divide-se em 3 partes: lei, profetas e salmos. Ou lei, profetas e escritos. É a mesma coisa. E essa referência é Lucas 24, tá? Entendemos a palavra escrita, sim ou não? Sim. Falava diretamente de Deus. Ok. Então vamos para revelação especial. E agora número 2. Palavra viva. Leiam o texto número 1, por favor. Deus outrora falado muitas vezes de duas maneiras aos pais dos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu todas as coisas. Ok, segura aí. Deus falou de quantas vezes? Muitas vezes. De quantas maneiras? Muitas maneiras. A quem que ele falou? Por quem? Ok, pelos profetas. Mas nestes últimos dias, ele fala por quem? Ok, esse filho é esse aqui, ó. Lê o texto 2. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok, parou. E o verbo, que verbo? Ah, então vamos lá para João. Abra o texto aí. João 1:1. O que é que está escrito? O que é que está escrito em João 1:1? No princípio... Opa, parou. Repita. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ok, estava com Deus. Esse verbo que estava lá no princípio, essa palavra que estava lá no princípio, cuja palavra foi a geradora de todas as coisas. Sem esse verbo, sem essa palavra, nada do que existiu ou do que existe, existiria. Ok? Esse verbo, ele deixou de ser verbo. Ele agora tornou-se gente. E o verbo se fez carne. E agora ele é gente. E gente para quê? Para viver entre nós, para falar conosco de Deus. Então esse verbo, Jesus, é a revelação viva de Deus aos homens. Amém? Amém. Entendido? Então Deus, aqui, revelação especial, 2 maneiras de falar com o ser humano. Número 1, palavra escrita. Número 2, palavra viva. Tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta? Eu tenho. Por que verbo? Por que não numeral? Por que não adjetivo? Por que não substantivo? Ah, por exemplo, numeral. O número 1. Por que não o número 1? Por que não uma outra classe de palavra? Logo, o verbo. Por quê? Porque verbo é a única classe de palavra que era, é e será. Olha Apocalipse. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser ou que há de vir. É ele o único que assume os 3 tempos, que não é preso no tempo e que está aqui dentro do tempo e que está dentro da eternidade. E para ele não há um tempo presente. Todos os tempos são presentes. Ok, amados? Podemos seguir? Amém. Tá dando para ouvir lá atrás? Ah, agora amém, né? Ok.
Provas que a Bíblia é revelação de Deus. Provas. Colocamos aqui pelo menos 5 provas. Número 1, a indestrutibilidade da Bíblia. Aqui estamos falando de Bíblia como livro. A indestrutibilidade da Bíblia. Quantos anos aproximadamente nós temos a Bíblia? Então vamos nos referir apenas os 16 séculos da escrita dela. Quantos? 16 séculos. Quantos anos? 1.600 anos. E ela não morreu? Não. Ela não faliu? Não. Não tornou-se obsoleta? Não. Ainda continua sendo best-seller? Sim. É o livro mais vendido, mais consumido, mais lido em todo mundo. É. E apesar de muitas invertidas, de muitos reis, muitos impérios, muitos filhos do cão querendo matar o livro. É. Tivemos inclusive reis de Israel, tá? Com a intenção de acabar com o livro sagrado. Vocês lembram, por exemplo, de Josias? Quando encontraram o livro do Senhor, Jeremias narra lá. Olha, acharam-se o livro do Senhor. Acharam, é? Por quê? Porque estava perdido. Ora essa. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. Acharam? Quem achou? Eu não sei quem achou, mas quem comeu? Foi eu. Diria Jeremias, não é? O interessante não é quem achou. O interessante é quem come. Você quer comer? É para isso que vocês estão aqui. É para comer. Ok. E até hoje nós temos a Bíblia. Então, a indestrutibilidade da Bíblia, apesar da idade. Número 2, a harmonia da Bíblia. Escute a conversa. Já dissemos que foram 1.600 anos, né? Desde o primeiro escritor. Quem foi o primeiro escritor? A último escritor. Quem foi o último escritor? Ok, João. A Bíblia, então, desde Gênesis a Apocalipse, trata de um assunto só. Trata de um tema só. E o mesmo escritor lá, no princípio, lá no comecinho dela, é o mesmo assunto cá no final dela. Nenhum dos escritores destoa o assunto dela. Portanto, todos os escritores são harmônicos em seus assuntos, em seus conteúdos. Isso aqui fala da harmonia que há nela. É verdade que nós temos questões lá em Gênesis, que nós fazemos uma pergunta e Gênesis inteiro não responde. O Antigo Testamento inteiro não responde. E quem vai responder? É o finalzinho da Bíblia. Por exemplo, 3 de João, Judas vai responder uma questão que nasceu lá em Gênesis. Isso revela a harmonia da Bíblia. Número 3, a influência da Bíblia. E nós não precisamos fazer uma conversa muito comprida, não. Por que vocês estão aqui? Por influência da Bíblia. Foi a influência da Bíblia que transformou a vida dos senhores. Influência da Bíblia que transformou do homem perverso que você era para o homem digno de entrar no céu que agora você é, né? Do cafajeste que era, do mentiroso que era, eu não vou xingar mais, né? E agora o santo que é. É assim, influência da Bíblia. É no processo, estamos nele. E agora, número 4, argumento das profecias cumpridas. Lembrem-se aí de alguma profecia do Antigo Testamento que não foi cumprida. Lembre de uma do Antigo Testamento que não foi cumprida. Do outro lado, lembre então de alguma que foi cumprida. Lembre lá. Como é que é? Messias, Jesus. E uma virgem conceberá e dará à luz a um menino. Uma virgem?
Aconteceu tal coisa? Quantos anos essa profecia foi predita antes do nascimento do Messias? Quantos anos? 700 a 800 anos. Ok? Eis o meu ungido, Ciro. Ciro que iria libertar o povo de Israel. Quantos anos antes? 100 anos aproximadamente antes. Então, lembrem-se de algumas aí ainda? Olha aí, ó. Todas as profecias cumpridas. Se nós encontrarmos uma no máximo que ainda não foi cumprida, mas ela já começou a ser cumprida, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá? Então já começou também a ser cumprida essa. Número 5, reivindicações das Escrituras. O que é que ela diz dela mesma? Ok? O que é que nele, no livro, está escrito dele mesmo? O que é que ela fala? Abra aí, por favor, em qualquer que seja a página de qualquer que seja o livro profético. Pode abrir. Bíblia na mão. Bíblia na mão. Qualquer página de qualquer livro. Encontraram aí? Abriram aí? Sim. Você vai encontrar em qualquer página de qualquer livro profético do Antigo Testamento. Você vai encontrar: o Senhor é quem fala. Disse o Senhor. Assim diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor palavra do Senhor que veio Encontraram aí? Sim. Ok. Qualquer página você encontra uma frase dessa aí. Rapidinho você encontra. Qualquer livro profético aí. Tanto faz maiores ou profetas menores. Você encontra isso aí. Encontraram aí? Amém? Amém. Isso. Está escrito. Isso é o que ela diz. Ora, então quem é que está dizendo aqui? É Deus que está dizendo aqui. Ok? Você lembra do primeiro versículo, ou melhor, do segundo versículo de Isaías? O que é que está escrito lá? Você não vai encontrar esse versículo em outra parte da Bíblia. Abre o texto aí, por favor. Deus parece que ele faz assim uma chamada geral a toda a sua criação. Parece que ele chama toda a sua criação para uma palavra que ele vai citar. E essa palavra é séria. Encontraram o texto? Isaías? Veja o versículo 1 aí, por favor. Só para inserir. Visão de Isaías. Visão de Isaías que veio, o filho de Amós. Teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ok, número 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Opa, parou. Entenderam essa conversa aí? É Deus que está dizendo: ei! Ó céus, preste atenção, tu terra, e eu vou falar com você. Opa, e todo o céu, corte angelical, todo mundo presta atenção. Sim, senhor, pode falar. Diga, senhor. Ok? E ouça o que é que eu vou dizer. O que é que ele diz aí? Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e a vaca ou a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, mas os meus filhos não me entendem. Ora, o que foi que Deus disse aí? Chamou todo mundo para uma reunião para falar de nós, para dizer: ó, anjos, olha aí como é que eles são. Raça desobediente. Nós precisamos criar vergonha, não precisamos não? E ajeitar a coisa que está séria. Então, senhores, provas que a Bíblia é a revelação de Deus. Alguém tem uma pergunta aí? Não, graças a Deus, vamos embora. Nomes canônicos que a Bíblia dá a si mesmo. Aqui, como é que ela se chama? Já que eu disse que dentro dela não existe o termo Bíblia. Bíblia é só na capa. Então, como é que ela se chama? Os nomes canônicos, os nomes que passaram no cano, os nomes sagrados, quais são? Bora ver. Número 1. Leia o texto.
Nunca lestes aonde? Então aqui ela é chamada de Escrituras. Por quê? Palavra escrita. Número 2. O livro do Senhor. Leia o texto. Buscai o livro do Senhor e leia, e nenhuma dessas coisas faltará. Ok. De quem é o livro? Do Senhor. Ok. Quem é o autor do livro? Do Senhor. Ok. Número 3. Leia o texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada profunda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok. Quem é que faz isso? De quem é a palavra? De Deus. Ok. Número 4. Oráculo de Deus. Leia o texto. Muita de toda maneira, porque primeiramente os oráculos de Deus que foram confiados. Então aqui, nomes canônicos. Número 1, Sagradas Escrituras. Número 2, Livro do Senhor. Número 3, Palavra de Deus. Número 4, Oráculos de Deus. Alguma pergunta? Não, mas eu tenho uma. O que é oráculos? Ia perguntar? Rapaz. O que é oráculos? Escute a conversa. Pode ser aquilo ou aquele que revela a vontade de Deus. Pode ser aquilo ou aquele que revela a vontade de Deus. Exemplo. Número 1. Exemplo número 1. Urim e Tumim. As 2 pedras do Antigo Testamento. Quando as pessoas queriam saber de uma resposta só. E essa resposta teria que ser exata. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Então, ia consultar a Urim e Tumim. Por exemplo, é para ir à guerra? Sim ou não? Acabou a conversa. Não tem porque não sei, mais ou menos, não existe isso. É ou sim ou não? Urim e Tumim. Exemplo número 2, profeta. Profeta revela a vontade de Deus, ok? E se tiver número 3, coloque aí, Bíblia Sagrada. Próximo slide. A história da Bíblia, aqui como livro. História da Bíblia como livro. Número 1. Materiais originais usados na escrita ou para a escrita. Letra A, papiro. Letra B, o que é o papiro? Leia. Tipo de planta aquática. Seu uso Ok, eu coloquei aqui umas referências, mas eu devo dizer que essas referências aqui, elas referem-se ao material. Que material? Ao junco. Era, na verdade, uma planta que é uma espécie de junco. Nascia nas margens dos lagos e eles pegavam, então, esses juncos, cortavam um pedaço, ou melhor, uma tirazinha de aproximadamente 45, no máximo 60 centímetros. Era uma fitazinha. Ele é fino, né? Ele é fino. Então, cortava, colocava de molho, a parte verde, que é a casca, ela era apodrecida, tirava então a parte verde, ficava então a entrecasca, branquinha, como uma fita. Então essa fita de aproximadamente 45, no máximo 60 centímetros, ela era colada uma à outra, que colava-se também a outra, e colava a outra, e a outra, e ia fazendo uma fita. Vocês estão entendendo? Uma fita. Aqui em cima poderia se colar em um cabo de madeira e poderia enrolar a fita como um rolo de papel higiênico para nós, que é muito mais familiarizado, né? Para a gente entender. Então, enrolado. Era isso. Ok.
Então, o que é o papiro? É um material extraído da planta, de uma planta aquática, de um certo tipo de junco. Ok. Aqui, essa referência aqui é o junco que Moisés foi posto. Ou seja, o cesto que foi feito para Moisés ser colocado e soltado na água. Tá? É essa a referência. Letra B, pergaminho. O que é pergaminho? Pele de animais. Agora detalhe, na verdade não é apenas pele de animais, é pele de animais preparada para a escrita. Não é qualquer pele de animais, é pergaminho. Não, é pele de animais quando preparado para a escrita. Então, as peles de animais são mais recentes. Isto é, essa descoberta foi mais recente. Descobriram que a pele de animais era um excelente material para se escrever. Então, aqui nós temos uma referência. Aqui, ó, leia essa referência lá, encontrem lá, por favor. Enquanto isso, eu digo, todo o Antigo Testamento foi escrito em papiro, enquanto todo o Novo Testamento foi escrito em... Ok. A pergunta, por que pergaminho? Por que esse nome, pergaminho? Porque vem de Pérgamo. Foi descoberto em Pérgamo. E Pérgamo foi um grande produtor desse material de escrita. Tá? A cidade de Pérgamo, Ásia Menor. Daqui, de papiro, nasceu o termo papel. Encontramos esta referência aí? Podemos ler. Quando vieres, traze-me a capa que deixei hoje na casa de capa e os livros, principalmente os pergaminhos. Ok. Paulo estava em Roma, preso, e pede a Timóteo que quando ele fosse para Roma, ele levasse algumas coisas, por exemplo, a capa, rolo e pergaminho. Aqui. Amém, amados? Número 2. Formatos primitivos da Bíblia. Número 1, letra A. Leia. Feito de papiro ou pergaminho, era feito pelos cabos de madeira para facilitar o manuseio. Cada livro da Bíblia era um rolo separado. Em geral, cada livro da Bíblia era um rolo separado. Mas temos livro, por exemplo, dava mais de um rolo. Há quem diga que o livro de Isaías, por exemplo, era a carga de um jumento. Então, vários, né? Não era um só, era vários. Bom, era primeiro formato, rolo, da maneira como eu falei ainda há pouco, tá? Falei ainda há pouco, no caso do papiro e o papel higiênico, como um rolo igual, ok. E número 2, códice, era uma obra no formato de grandes proporções. Eu lembro, geralmente, quando o códice, vocês já assistiram o filme Em Nome da Rosa? Aparece uma biblioteca, um convento ali, não é? Então, sobre as mesas do convento lá na biblioteca, tem vários livros grandes. Aquilo ali é códice. Os códices eram de folha de pergaminho, cor de animais. A propósito, o papel como conhecemos hoje, só foi descoberto no século II pelos chineses. E um papel bem grosso, que era o prelo, bem grosso. Ok, então vamos seguir. Vocês querem intervalo? Não. Na reta? Até 11? Meia-noite? Opa! As línguas originais em que a Bíblia foi escrita. As línguas. Número 1. Número 2. Número 3. Número 1, hebraica. Qual era essa língua? Língua de quem? Canaã. Ok. Quem era Canaã? Quem? Canaã eram os descendentes de... Quem era Cão? Filho de Noé. Ok. E eles saíram então e foram habitar numa certa terra. E qual era a língua lá? Hebraica.
a língua hebraica originalmente não era dos israelitas, ok? Não era. Era do povo de Cão. A língua dos fenícios, adotada pelos clãs israelitas quando entraram em Canaã. Ok, então os israelitas entraram em Canaã, lá se falava essa língua e logicamente que eles aderiram a essa língua. Ok, esse idioma era falado em toda a costa do Mediterrâneo. Ok, senhores? Okay. Nós estamos falando de povo de Israel. Escute, quando nós falamos de povo de Israel, nós estamos falando de um povo de Israel. Ok? Nós não podemos confundir com povo judeu. E também nós não podemos confundir com povo hebreu. Cada um desses nomes significa uma coisa. E nós não podemos confundir as coisas. Então vamos lá. Língua número 2. Aramaica. O aramaico foi a língua falada em todo o Império Persa. Qual era a língua lá? Lembram do Império Persa? Escute a conversa. O povo de Israel foi levado em cativeiro em 2 etapas. Ok? Lógico que uma etapa foi para a Síria e depois a outra etapa foi lá levado por quem? Nabucodonosor. Para a Babilônia. Então, depois de alguns anos, esse reino ele se fundiu. Então o reino fundiu também o povo ficou no reino só. Ok. Quando esse reino libertou o povo para voltar para Israel, após de quantos anos? Aproximadamente 70 anos depois, que esse povo volta, qual a língua que esse povo vai falando? Aramaico. O povo havia esquecido ou deixado de falar o hebraico, então havia aderido ao aramaico. Porque os que foram, morreram. E os que lá nasceram então e foi falando o aramaico. E aí então voltaram para Israel falando aramaico. Pergunta-se, qual a língua então que Jesus falava em casa? O aramaico. Qual a língua das feiras? O aramaico. Qual a língua dos mercados? O aramaico. Ok? Agora, qual a língua dos exércitos? Opa, só se for o Império Grego, né? O exército grego. Mas o Império Romano, no caso, está por ali. O latim está por ali. Então está bem presente. Então não é difícil entender que Jesus falava o hebraico, que era a língua sagrada, onde todas as versões bíblicas estavam escritas, ou melhor, na época que só tinha uma, né? Que era a Septuaginta, então escrita em hebraico. Aí nós vamos entender um texto. Vocês lembram de quando o povo saiu e quando o povo chegou, alguém leu o livro da alva da manhã até o meio-dia e o povo não redou o pé? Você lembra disso? Parece-me que é Esdras. Esdras que narra capítulo 4, né? Pois não. Então, é aí. Ele estava lendo e alguém interpretando, porque o livro estava escrito em hebraico e o povo só entendia o aramaico. Então havia necessidade de alguém ler e outros interpretarem, ok? É isso aí. Lá no hebraico diz o seguinte, a língua é conhecida como a língua de Canaã, né? A língua dos fenícios, adotada pelos clãs israelitas, quando entraram em Canaã. Aí o que acontece? Minha curiosidade, né? Qual era a língua então que os israelitas falavam na época do Egito? Não sei. Porque essa língua aqui, ela só foi herdada quando eles entraram. Eu não sei. Qual a língua que falavam antes da confusão? Não sabemos. Foi misturada. Houve uma misturada, uma salada só, e depois cada um tomou o seu rumo, não é? Então... Mas você imagina que o hebraico veio dos filhos de Éber, que são... exato. Há uma corrente muito forte
que o termo, inclusive hebraico, nasceu em Éber, não é? Acredita-se nesse particular. Ok, língua grega. O grego bíblico não é o grego clássico, falado pelos filósofos antigos. Antes é um dialeto helenístico chamado de koiné. Então é o grego koiné, falado desde o século IV, em todo o Oriente Próximo, no Egito e na Itália. Qual é o grego? Esse koiné é como um dialeto do grego clássico. Não é o grego dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Não é esse. É o grego do povão, do mercado, né, das encruzilhadas. É esse grego aí. E eu acho até providência divina, porque popularizou o contexto sagrado, a Bíblia sagrada, né? E foi nesse grego que foi escrito, então, todo o Novo Testamento. Foi nesse grego. Devo dizer aos senhores. Língua hebraica. Todo o Antigo Testamento, salvo algumas exceções. Há quem defenda que o livro inteiro de Daniel foi escrito em aramaico. Mas há quem diga que parte do livro de Daniel apenas foi escrito em aramaico. Assim como também parte do livro de Jeremias, escrito em aramaico. Ok. Agora, é ciência geral, consenso geral, de que todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Agora, sinalizando que na Bíblia, nos Evangelhos, nós temos alguns termos ainda em aramaico e não foram traduzidos. Foram transliterados, mas traduzidos não. Por exemplo, Talita cumi, Eli, Eli, lama sabachthani. Exemplo? Tem outro. Hosana. Alguém lembra de mais? São termos que ainda estão em aramaico, não foram traduzidos. Algumas versões, entre colchete ou entre chaves, está lá o significado, do lado, esse especial em Lucas. Diga. Pois não. Então significa que não existe, mas o senhor tem os registros históricos, como o senhor colocou aí. Sim. Mas isso não significa, não tem como dizer quem veio antes, né? Se for o hebraico ou o aramaico, não tem como dizer. Não, qual a primeira língua? Não temos esse registro, não. Pelo menos eu não tenho. Mas isso tudo é campo de pesquisa, né? Ok. Depois que o povo retornou da Babilônia, o povo sabia falar hebraico, aprendeu, ou só o sacerdote? Na verdade, a língua hebraica, quando o povo retorna, ela torna-se então a língua sagrada, né? Uma língua de dentro da igreja, de dentro do templo, de dentro das sinagogas, dos livros, dos escribas. Aí uma razão da existência dos escribas. E com o decorrer do tempo, ela foi novamente sendo ensinada, não é? Tanto que hoje eles falam. Então os escribas tiveram, os sacerdotes tiveram a responsabilidade de ensinar novamente o hebraico, que era a língua sagrada, não é? É isso aí. Influenciou até o nome do povo, né? Já levou a influência do nome do povo. Nome do povo. Aí já veio até o livro. E diria mais, pastor, e influencia até nós hoje. Quantos de nós hoje não queremos conhecer o hebraico? Também por conta da influência do conhecimento bíblico, não é? Então, é bom que se conheça. Escritores e tempo de escrita. A composição do livro se deu por aproximadamente quantos homens? Por que aproximadamente? Porque tem livro que nós não sabemos quem escreveu. Por outro lado, nós temos livros que mais de uma pessoa escreveu. Por exemplo, Salmos. Aí nós temos Davi, temos Asaf, temos Moisés e possivelmente alguns outros. Fora os que não entraram. Fora os que não entraram. Aí eu digo nos Salmos, né? Nos Salmos. Então, autores. Porque o que é, na verdade, o livro dos Salmos? Cântico, harpa, não é? Aí alguém pergunta, Salmo tem capítulo? Por que não? Depende.
Você está olhando para o Salmo como uma relação de hinos? É uma harpa? Então não tem capítulo, tem números. Mas se você estiver olhando para Salmos como um livro, então ele tem capítulo. Então depende, não é? Depende. Ok. Então não é exato, por isso aproximadamente. Muitos deles vieram em lugares e tempo e continentes diferentes. Pertenceram às mais variadas atividades profissionais. Estiveram em diferentes situações ao escreverem. Desde o primeiro ao último escritor registrado, levaram... Ok. Aqui, geralmente, isso aqui todos são conscientes desse tempo. Todos concordam. Formação do termo Bíblia. Número 1, termo grego, biblos. Que significa? Ou melhor, esse termo era aplicado à folha de papiro preparado para escrita. A folha de papiro preparado para escrita. A folhinha. Você lembra da folhinha, não é? Do papiro. Ok. Então, você vai colando uma folhinha, na outra folhinha, na outra folhinha e fazendo uma fita. Aí leia agora então, número 2. Biblion era o nome de um pequeno... Isso, é uma folhinha ligada a outra, que ligava a outra, que ligava a outra, fazia uma fita e enrolava-se. Então, era um pequeno rolo. O nome desse pequeno rolo é Biblion. Ok, número 3. Bíblia, o que é? Isto é? Ok, aqui sim, nós temos algumas referências, inclusive aqui, ó, Apocalipse. Aqui, se não me falha a memória, no grande trono branco, o juízo final. E trouxeram os livros. Livros aqui no plural, aqui é Bíblia. Os livros, a biblioteca pequena. Então, é isso aqui. Aí eu disse no princípio, pode ser que na língua grega você encontre o termo Bíblia, mas não se referindo a ela, como palavra de Deus. Por exemplo, aqui, ó. Não estou dizendo que aqui esse livro não seja a palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Ok? Porque lá trouxeram os livros e outro livro e o livro da vida. Então há quem defenda livro da consciência, livro do nascimento, livro de registro dos históricos humanos e etc. Pode ser? Pode. Temos certeza. Vamos descobrir quando estiver lá. Você quer estar lá? Amém. Fazendo o quê? No juízo final, fazendo o quê? Vamos embora. Cópias dos escritos originais. Então escute, nós conhecemos algum escrito original hoje? Não. Mas existem registros de algumas cópias de originais. Aí existem algumas, várias. Mas tem 3, conhecidas como as mais famosas. Olha para lá, ó. OMS. Então coloque assim, ó, de trás para frente. S, cópias, M, manuscritos, O, original. Número 1, cópia do manuscrito original, conhecido como cópia de Alexandrino. Está onde? Cópia do manuscrito original, conhecido como sinaítico. Está onde? E agora, número 3, o Vaticano. Está onde? Dizem que no Museu da Igreja. Ok. Então, as cópias, as mais famosas, são essas. Ok, amados? Eu estou preocupado com o horário. Que hora nós temos? Nós temos 9? 9 e 9. Eu não sei. A gente encerra por aqui? Eu não sei, vocês que... Pode ir embora. Então, façam o seguinte. Anote, por favor, isso que está no próximo slide. Anote aí. Atividade extra classe. Isso aqui é pesquisa. Que é pesquisa. Anote aí, por favor. Nós vamos pesquisar. Número 1.
Livros apócrifos. O que são? Quais são? Se você puder fazer uma relação. Há pelo menos duas famosas, né? Lista de Judá-Quê, lista moratoriana. Então, aí você vai descobrir o que é livro apócrifo, por que que ele não faz parte do cânon, ok? Número 2, protocanônicos. Quais são os livros, ou o que são livros protocanônicos? Número 3, livros deuterocanônicos. Que é isso? Pesquisa aí. E coloque aí também o número 4. Coloque o número 4. Pseudepígrafe. Pseudepígrafe. De pseudo, pemudo. Epígrafe. Pseudepígrafe. Isso. Não querendo abusar dos senhores, eu sei que é de boa vontade, mas nós vamos só mais um slide, tá bom? Para a gente chegar pelo menos aí às 9h20, 9h30, por aí assim. Tá tudo certo aí? Número 4, pseudoepígrafe, pseudo-epígrafe. O que é isso? Detalhe, pesquisa, não é copiar e colar. Por quê? Porque haverá uma discussão na próxima aula. Ok? Isso aí vai valer também como avaliação. Por falar em avaliação, devo dizer aos senhores, no final de cada disciplina, no volume que os senhores têm na mão, tem 4 disciplinas. No final de cada disciplina, tem aí um questionário. Múltipla escolha. A 4ª, pseudoepígrafe. Pseudo-epígrafe. Entenderam a questão da avaliação? No final de cada disciplina tem um questionário, aí você estuda a apostila, responde o questionário. Vê qual é a questão do questionário, pesquisa na apostila e vai fazendo as respostas, ok? E quando tiver então tudo respondido, você pode deixar lá com as secretárias. Olha a terceira aí, pronunciei a terceira. Deuterocanônicos. Canônico. É canônicos. Ok. É deuterocanônicos. Tá, desculpem aí a falha da escrita, tá? Deuterocanônicos. Tá em grego aí, pois é. Familiaridade com o grego. Ok, podemos ir para o próximo slide? Sim. Ok, vamos lá. As traduções mais famosas. Eu vou falar pelo menos das 4 primeiras. Escute, eu não sei se bate em vocês a curiosidade de tradução e versão. São coisas diferentes, ok? Então, se quiserem aí esse aporte, pode pesquisar, fique à vontade. Ok. As traduções mais famosas. Número 1, a Septuaginta, ou versão dos 70. Na verdade, foram quantos mesmo? 72, né? 72 sábios. Escute a conversa. Transitava aproximadamente o ano 285, por aí assim, antes de Cristo. Ptolomeu Filadelfo, escute o nome do menino. Ptolomeu Filadelfo. Esse rapaz era imperador do Egito. Ele estava no auge da Biblioteca de Alexandria. Ora, todos os livros da face que era conhecido, então estava na Biblioteca de Alexandria. Só faltava um. Bíblia Sagrada dos Judeus. Então, ele, em acordo com a turma de sacerdote, ele
ele paga 72 sábios judeus para fazer a tradução do hebraico para o grego. Qual é o nome da versão? Ou melhor, tradução, Septuaginta, ok? Em um único volume para a Biblioteca de Alexandria. É o primeiro livro que nós conhecemos juntos, que unificou todos os 39 que conhecemos do Antigo Testamento, em uma só, tá? Aqui, Septuaginta. Quem foi que mandou copiar? Ou Salvatore 2 também, né? Mas está aí na apostila de vocês. Ptolomeu Filadelfo. Ok, número 2, Vulgata Latina, aqui já, na era cristã, conhecido como Anno Domini, ano do Senhor, ano 285, por aí assim. Meu nome do Papa? Dalmásio. Papa Dalmásio dispunha de várias traduções, mas cada uma dessas traduções conflitava em algum assunto, caia ali, de alguns particulares do conteúdo sagrado. Então o que ele faz? Ele elege um padre versado em hebraico para fazer a tradução do hebraico para o latim. Então ele elege o padre, como é o nome dele? São Jerônimo, ok. Encontra esse padre e ele começa a fazer, não conclui, tá? Não conclui, mas em virtude do trabalho dele, então puseram o nome Vulgata Latina. Por que Vulgata? Por quê? Então vamos começar. Por que latina? Para ficar mais fácil. Porque era do latim. Qual latim? Popular, vulgar. Então, por isso, Vulgata Latina, ou latim vulgar. Por conta disso. Ok? Essa que é a conversa. Essa que é a conversa. Número 3. Tradução João Ferreira de Almeida. Conhecem essa tradução? Amém. É essa aí que nós temos. Número 3. Não, é porque aqui está diferente da de vocês aí, tá? Aqui eu coloquei algumas só que eu considero as mais especiais para eu falar para vocês. Mas isso, vocês vão ler e estudar aí, tá? O número é diferente. Então aqui, a número 3 é João Ferreira de Almeida. Conta-se que esse rapaz nasceu em Portugal. E quando ele ainda menino, os pais mudaram para a Indonésia, para a ilha de Java, Oceano Índico. E lá vai esse menino para lá. Ele aceitou o cristianismo e, com aproximadamente 17 anos de idade, tornaram esse rapaz pastor. E ele tinha uma dificuldade com os conteúdos gregos, porque ele queria uma Bíblia na mão do povo. E o povo não entendia, não conhecia o grego. Então, ele trabalhou também. Começou o trabalho da tradução, não concluiu. Outros sábios, pós ele, é que concluíram. Mas ele, em memória dele, foi então posto o nome, tradução, João Ferreira de Almeida. Conta-se, não se sabe se é verdade. Como uma... não sei, eu não sei. Se fofoca, não sei. Conta-se como uma tradição que a Igreja Católica, escute a conversa, soube que ele estava fazendo uma tradução da Bíblia. Ah, que coisa! E na época isso era altamente proibido.
a ponto, vocês conhecem a história? E de o padre na igreja rezava as missas em latim. É latim. E mesmo que o povo não estava entendendo patavina, mas era rezado em latim. E de costa para o povo ainda. Não era assim? Era. Tão sagrada era a língua. De maneira que quando eles souberam, a Santa Inquisição, souberam que havia um padre lá, ou melhor, um pastor fazendo a tradução, então eles marcharam para lá, para sacrilegiar no fogo. Então cala a boca nele. E aí quando eles chegaram lá para pegar o João havia já morrido na semana passada. Cadê o João? O João morreu. Morreu? Não vai fazer uma estátua do João. Fizeram a estátua do João e colocaram lá na fogueira. Queimaram o João. Conta-se, não se sabe se é verdade. Número 4, tradução Antônio Pereira de Figueiredo. Conhecem essa? Não? É a tradução oficial da Igreja Católica. É, a oficial. Com 73 livros. Então, conta-se lá, 50 anos após a tradução do João, pastor João, elegeram um padre para fazer essa tradução. E o padre foi esse aqui, ó, Antônio Pereira de Figueiredo. Então ele fez a tradução já do latim, não é? Para o português. Copiou, colou. Coisa parecida. De forma que eu até acredito, na verdade não sou eu que acredito, que a tradução do João foi uma fonte de pesquisa também para o Antônio. Ok? Aí é mais fácil, né? É mais fácil assim. Ok, senhores? Então... Não, eu queria só dar um exemplo. Pois não. Eu trabalhei no colégio católico, né? E um dia o padre me viu lendo uma Bíblia do João Ferreira de Almeida. E ele disse, olha, essa Bíblia, não pode ler essa Bíblia não presta. Sim. E ele, no mesmo dia ele me trouxe uma Bíblia católica, né? Antônio Pereira. E ele disse assim, olha, agora você lê, a partir de hoje você lê essa Bíblia, essa daí você pode jogar fora que não presta. E até hoje eu tenho essa Bíblia católica, Sim. uma pesquisa, né? Mas é interessante como eles são, eles têm qualidade, Não, o bom é que hoje eles estão lendo e incitando as pessoas a lerem. Não é? Que antes não podia, moço. Antes era proibido. Tá? A minha mãe também ganhou uma Bíblia do padre de presente. Foi para perder a minha mãe. Perderam. Mas, moço, senhores, eu acredito que esteja bom por hoje, tá? Agradeço a todos os senhores. Não, eu vou deixar essa Bíblia de Jerusalém para pesquisa. Então, olha, a King James, muito boa, tá? Pois não. A ordem das disciplinas. É essa que está na capa. Na capa tem uma relação: bibliologia, cristologia, soteriologia e pneumatologia. É essa ordem. Esse primeiro módulo é só GIA. Ok? Então está marcado o nosso próximo encontro para a próxima segunda-feira. Eu acho que ninguém se alteraria se porventura alguém trouxesse um cafezinho. É um lanche. Pastor Felipe, o microfone é seu. Muito obrigado. A propósito, senhores, hoje nós começamos um pouco tarde por 2 fatores. Primeiro, por conta de algumas arrumações, entrega de disciplina,
E número 2, por conta de que alguns dos senhores também chegaram atrasados, né? É. Mas no próximo encontro a gente vai chegar no horário, amém? Amém. Amém. Amém, pessoal. E qual é o horário? 8 horas começando, em ponto. 8 horas começando em ponto, ok? Eu acho que o Rodrigo tem lanche aí, Rodrigo? Tem alguma coisinha aí? A Rose também deve trazer na próxima segunda alguma coisa. Então o pessoal que sai direto do trabalho vai ter uma cantinazinha, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa aula inicial. Ó Deus, abençoa o nosso curso, que seja realmente algo extraordinário para cada um de nós, Pai. Recompensa o pastor Max, sua família e todos aqueles que estão trabalhando. Te pedimos, nos leve em paz para nossas casas, nos livra de acidentes, de males, Senhor, e que nós tenhamos uma noite de sono recompensador. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.